Olá, o meu nome é Ana Minuto, sou coach, treinadora comportamental e também aceleradora de startups e mentora também. A ideia deste Minuto Empreendedorismo é nós falarmos sobre empreendedorismo feminino. E de 15 em 15 dias a gente vai trazer uma pessoa para falar sobre empreendedorismo, oportunidades e novas possibilidades. Hoje nós vamos chamar a nossa querida Carol Moreira, do Rio Grande do Sul, criadora dos Negras Plurais, que tem como objetivo fomentar e fortalecer o empreendedorismo na comunidade negra, principalmente feminina. Esse projeto, quer dizer, essas lives vão ocorrer de 15 em 15 dias, com pessoas diferentes, onde nós vamos trazer bastante dicas e bastante informações para que as mulheres do nosso Brasil baronil possam se fortalecer mais em relação ao empreendedorismo. E aí nós já estamos esperando a nossa querida Carol entrar para nós começarmos. Para os que forem entrando, digam de que cidade vocês são e se tiver alguma pergunta, podem fazer, principalmente se for relacionada ao assunto. Esse projeto acontece por conta da Embaixada Geração de Valor, do qual eu sou líder, que tem como objetivo fomentar e fortalecer o empreendedorismo no Brasil. Vamos esperar só um pouquinho para ver nossa querida entrar. Carol, minha filha, cadê você? Quem tá aí, manda um oi para eu saber quem tá na página. Ai, Carol, você me mata, viu? Cadê você, Carol, minha filha? Quem tá aí assistindo, dá um oizinho, diz da região que é. Oi, minha filha. A Carolina já está entrando e nós já vamos começar.
Cheguei! Ô, minha filha, que Cheguei! dificuldade! Que Você tá, você dificuldade! tá treinando a minha paciência? Eu Não tô é treinando a minha possível. também. A minha também foi treinada agora, nesse exato momento. Meu E aí, Deus, Henrique, tudo bem com coisa você? bem lenta. É, irmã, a vida é Tudo assim, tem bem, que ser ágil. contigo? Tudo ótimo. Não, Melhor olha, agora Henrique da falando com Bahia. você. É, ele Não, entrou olha, só para ouvir você falar e você esqueceu da gente. não esqueci, gente, socorro. Não Tudo façam bem, isso querida? comigo. Tá boa essa luz? Tá, tô te vendo bem. E Tá, ou você, tá assim é me vendo melhor? bem? Tu tá Não, do ótima. jeito que É que eu tá. queria ver uma luz que ficasse boa, porque eu achei essa luz muito fraca. Aqui tá melhor, né? Aqui tá melhor assim. Então deixa eu organizar de um jeito que fique bom. Ó, pronto. Ah, ainda com uma energia boa, né? Trazer cores para nossa live. Ótimo. Tudo Então, isso. Carol, um prazer estar com você. A gente fica muito feliz de estar podendo fazer esse encontro online. Esse encontro acontece de 15 em 15 dias e nós sempre convidamos uma fodástica de uma empreendedora para falar um pouco sobre o seu trabalho e principalmente trazer dicas para as pessoas que assistem posteriormente ou no mesmo momento. Então, pode ser que tenham perguntas, pode ser que tenham piadinhas, pode ser que tenham risadas, mas as pessoas acompanham e gostam bastante. Então, eu quero pedir para Ah, você contar um pouco da sua história e a gente já começar com as belas dicas para quem está nos assistindo. ai, que bom. Eu só tô compartilhando aqui a live com umas 300 pessoas, para as pessoas virem assistir também. Já compartilhei, agora não sei como é que sai. Eu tô inventando história aqui. E aí, se todo mundo assistir a live, depois não sei sair, não sei entrar pra live. Então, sabe que essa semana, uma cliente minha de mentoria, o nome dela é Márcia. Oi, Aida, amor, tudo bom? Ela perguntou assim, Carol, como é que começou a tua carreira? E eu disse, nossa, tu quer ouvir mesmo? Dela, quero. Tem 10 minutos? Ela disse, tem, tá, vou tentar resumir em 5. Mas, então, eu formada em contábeis, fazendo contábeis, era um novo nome para ser a professora de direito tributário. Eu ia fazer mestrado de direito tributário, que era onde eu estava trabalhando e atuando. E nesse meio tempo aconteceu vivências com meu filho de racismo e eu comecei a me irritar com aquilo, me irritar, me irritar, me irritar. E numa daquelas vezes eu disse assim: nossa, como é que eu vou ficar fazendo mestrado de direito tributário se eu tenho uma questão racial aí para lidar com meu filho e eu vou ter que resolver? Eu não vou ficar quieta, eu não vou ficar conivente a isso, então eu vou agir. E eu, gaúcha do sul, aquela pessoa atrevida, abusada, comecei a criar projetos. Comecei a criar projetos a partir da minha necessidade de transformar o mundo que estava em torno do meu filho. Então, eu comecei em escolas. Depois disso, eu percebi que eu podia fazer isso em empresas. E não deu certo. Deu mega errado. As empresas não queriam falar sobre racismo. Eu tô falando disso de 3 anos e meio atrás. Gaúcho, Porto Alegre, ninguém queria falar sobre racismo. Palhaçada, isso nem existe. E eu vi que não deu certo a primeira tentativa. A segunda também não deu certo. E aí a terceira tentativa, isso eu há 1 ano já com o meu canudo já inútil, porque eu não queria mais ser contadora, nem fazer mestrado nenhum, estudando sobre negritude, estudando. Me surgiu a oportunidade de fazer um evento. Foi através, na verdade, de um desafio. Uma pessoa disse que eu não ia conseguir. E quando a pessoa disse assim, ah, tu não vai conseguir fazer isso, eu disse, ah, não vou? Ah, não vou. Agora que eu vou. E aí eu criei, oi amores, os Três Tons, junto com mais 2 sócios, que foi uma produtora pioneira de produções culturais com protagonismo negro. Então, a gente contratou fotógrafo negro, figurinista negro, tudo que era negro, e começamos a produzir fotos, eventos, ensaios, tudo protagonizado por pessoas negras. Aí nisso a gente ficou crescendo, crescendo, crescendo. Todo mundo começou a nos conhecer, e vai pra TV, e vai pra rádio, foi tudo muito rápido, assim.
porque ninguém tinha visto ainda um monte de preto trabalhando. E não era só trabalhando, era com muita competência, muito profissionalismo e muito diferente do que o pessoal estava acostumado. E outra, o pessoal aqui não via a negritude como trabalho, via a negritude como um projeto social, como assistencialismo, como um voluntário. E a gente começou a cobrar, cobrava caro. Então as pessoas acharam estranho, esse monte de pretinho querendo cobrar dos outros pretinhos, palhaçada é essa. E aí a gente construiu esse novo mercado aqui no Rio Grande do Sul, de entender que somos potentes nas nossas profissões e podemos sim cobrar por elas. Isso é uma profissão. Foi todo um trabalho assim que foi feito, já faz uns 2 anos e meio que a gente fez esse trabalho que potencializou em criação de mais de 30 projetos após o nosso. E hoje em dia, acredito nós, fomos pontos. Mas chegou um momento na minha carreira que eu estava trabalhando com mais 2 sócios. E existiam divergências de opiniões, existia alguém mais bastidores e outros mais na vitrine, que se incomodava e dava atrito. Aí teve um projeto que não deu nada certo. E foi tipo, cagou tudo, não acabou os 3 tons. E acabou. Realmente a gente encerrou nesse projeto que deu errado. Nisso, a gente cai aonde? Ô, Carol, mas eu acredito a gente acompanhando empreendedores, né? Esse acredito que é um dos maiores desafios de ser empreendedor ou de você ter uma startup é a sociedade. É com quem você vai se aliar para que as coisas aconteçam. Porque chega Exato. um determinado momento que a gente tem valores diferentes, objetivos diferentes e querendo entregar coisas totalmente diferentes. Então, é uma coisa que eu Exatamente. sempre digo, é que é maravilhoso empreender, é lógico que tem os seus desafios, mas o maior desafio nosso é a questão das relações. E se a gente não tem clareza do que é o nosso negócio, o que a gente quer para ele, e as pessoas que a gente vai trazer para junto, como o meu negócio também já não deu certo, um outro negócio que eu tive também não deu certo, foi também por questões societárias. Então, eu acredito que esse é um dos Sim. maiores pontos que o empreendedor, o empresário, precisa se ater, né? Precisa realmente estudar e ver qual a pessoa ideal. Porque é um casamento. E aí, esse É. casamento pode dar babado. E a primeira dica dentro desse processo de entender que a gente perde às vezes é saber que quando a gente cria um projeto, vai ter identidades diferentes quando a gente produz com outras pessoas. E se a gente quer muito que o projeto ande do nosso jeito, façamos sozinhos. Porque essa história de a gente querer, por mais boa vontade que a gente tenha, de pensar em coletivamente, a gente funciona melhor sozinho, direcionando pessoas para trabalhar com a gente. Não só entrando, botando outras cabeças para pensar junto, com pensamentos que sejam distorcidos, diferentes, propósitos diferentes, que era o nosso caso. Eu trabalhava mais com a questão das mulheres negras, a outra trabalhava com a questão lésbicas negras, a outra trabalhava com LGBTs negros. São recortes diferentes de gênero. A raça nós trabalhávamos os três, mas a questão de gênero também era impactante. E aí, às vezes, não se cabia para mim, olha, mas eu não quero falar sobre lésbica agora porque eu quero falar do meu mundo materno hétero. Eu não quero falar sobre hétero porque eu sou lésbica. Eu não quero falar sobre gay porque eu sou gay. Então, assim, deu problema, deu problema. Mas o nosso maior problema mesmo foi um evento que não deu certo, assim. E aí a gente entender que não deu certo, depois de tantas coisas que deram certo, é como se a gente tivesse fracassado. E a gente tem que entender que o fracasso faz parte do sucesso. Mas a gente não entende. Quando a gente é novo no negócio, tipo, acontece uma coisa errada, a gente acabou as esperanças, acabou tudo, não quero mais. E a gente estava meio desgastado e a gente decidiu se afastar por um tempo. Até pra gente não perder nossa amizade. E nesse meio tempo que aconteceu essa perda, esse problema, eu disse, tá, e agora o que, que eu vou fazer? O que vai ser de mim? Se eu investir 1 ano e meio na minha carreira nesse projeto, não ganhei dinheiro nenhum, fiquei famosinha, etc., mas não ganhava nada. O que, que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei, eu não sou mais contadora, eu não sou mais produtora, eu não tenho mais 3 tons, eu morri, eu não sou mais ninguém desse mundo.
meia dos dias, passando a minha depressão, eu disse que agora eu vou botar a cara no sol, porque eu aprendi tanta coisa nesse meu ano e meio. O que eu aprendi? Daí, nesse que eu aprendi, eu fiz uma listagem de tudo que eu aprendi. Dessa listagem de tudo que eu aprendi, eu vi tudo que eu podia ensinar. E tudo que eu podia ensinar, eu ainda tinha uma necessidade de aprender. E o que eu queria aprender? Então, eu criei as Negras Plurais a partir de uma necessidade minha de saber mais sobre posicionamento, sobre direcionamento, sobre marca, sobre sair desse lugar de subserviente, de bastidores, colocar a cara no sol, como fazer isso sem ser exibida do rolê. Sabe que eu tinha um monte de crença que eu ainda não me conhecia o suficiente que me limitava. Então eu ficava ali, preferia trabalhar com os outros para me sentir mais segura. Se desse errado, foi nós três. E quando tu faz sozinha, se deu errado, foi tu mesmo que errou. Eu não queria, eu acho, assumir essa responsabilidade, sabe? Esse também é um ponto extremamente importante para o empreendedor, né? Que é a autorresponsabilidade. Se dá Exato. certo, a responsabilidade é sua. Se der errado, a responsabilidade também é sua. E tem uma coisa que eu sempre falo que é a questão do mindset. O mindset é uma mudança de mentalidade a partir dos seus valores, crenças e etc. Quando você tem um mindset fixo, é aquela situação, vou ficar só trabalhando com essas pessoas desta forma, porque é mais simples para mim, é mais fácil, eu vou ter menos problema. Quando você tem um mindset de crescimento, você sabe que você vai ter desafios, sim, mas você se prepara, se organiza e estuda para ir para um próximo nível, levando em consideração que é você responsável por tudo que acontece. E eu acredito que é um dos maiores desafios também dos empreendedores, essa questão de tomar para si a responsabilidade de fazer acontecer, independente de governo, independente da cor, independente do que pode acontecer amanhã, é realmente se colocar à disposição para aprender e fazer diferente no seu negócio, levando em consideração que você tem um objetivo e se você não está chegando até ele, é porque você não está fazendo o que tem que ser feito. Então, é bem importante você trazer essa questão da autorresponsabilidade, porque sem ela é impossível você ser um empreendedor que vai entregar ou que vai fazer diferença na vida de outras pessoas, porque você sempre vai estar terceirizando o problema, como dizem por aí, o rolê. É verdade. E é tão intrínseco isso na gente que a gente, claro, eu não nasci empreendedora, embora eu sei que eu nasci empreendedora, mas esses processos do empreendedorismo a gente aprende na prática, aprende errando. Mas a gente não tem que só errar para aprender. A gente pode pegar pessoas que já estão num outro processo e buscá-las para a gente para poder colher essa informação e não errar. Não que a gente não vai errar, sempre vai ter margem de erro, né? Mas que a gente não tenha uma perda grande, que nem foi sem perder esse evento que não deu certo. Foi uma perda grande, um prejuízo financeiro gigante, de um caixa que nem tinha. E aí, como é que tu vai fazer para a próxima vez? É se precaver de todas as maneiras. Eu não posso mais dar um passo além da perna. Eu não posso mais querer um evento com 1.000 pessoas, eu tenho que querer um evento com 50. Eu tenho que, na verdade, começar com 20. E aí tu volta 10 passos, porque tem aquela pirâmide de Maslow, né? Das necessidades. Então, as primeiras, as primárias, a gente não pode pular para as secundárias, a gente não resolveu as primárias. E eu pulei. E eu acho que muitos dos empreendedores fazem isso, né? Aí não tem ainda a alimentação, não tem a condução, não tem a saúde, não tem o primário, mas já tá lá no secundário querendo fazer um evento mega ultra master sem capital de giro e achando que vai dar certo. Eu sou uma cara de pau que já fiz muito isso dar certo. Mas teve uma vez que não deu. E não foi porque eu fracassei, é porque eu arriscava o que eu não podia arriscar. Então o problema não foi não deu certo, foi eu que não calculei o meu risco, que é outro problema que a gente tem que fazer, calcular os nossos riscos e saber que a gente pode pagar um preço caro por eles. E se pagar sabendo é muito melhor do que nem imaginar que não vai acontecer. Achar que vai dar certo. É, eu acredito que o brasileiro também, pelo excesso de otimismo, esquece que existe um estudo para as coisas acontecerem. Quando você traz essa informação, putz, eu pulei do primeiro para o quinto estágio, sem pensar, sem me organizar, o risco faz parte do negócio. Se uma pessoa não está disposta a pagar risco, ela não tem nem que abrir um empreendimento. A questão é como esse risco, que risco é esse e qual é o impacto dele no meu negócio, qual é o impacto dele na minha vida.
Porque quando a gente fala de risco, a gente tem risco todo momento. Você tem o risco de sair da sua casa, por exemplo, e quebrar uma perna. Faz parte, isso você não sabia que podia acontecer. Mas dentro do nosso negócio, e eu digo sempre, principalmente para a população negra, a gente precisa arriscar o menos possível, pelo menos no início, porque é quando a gente ainda está maturando, está entendendo, e muito mais que isso. Às vezes a gente só tem aquela grana. Não é como muitos empreendedores de palco que tem aí milhões, porque o pai dá, a mãe dá, o vizinho dá. Com a população negra é diferente. Quer dizer, às vezes você só tira, você deixa de comer, você deixa de beber para empreender, mas não estudou aquele mercado, não fez um planejamento mínimo. Hoje a gente não fala mais um planejamento estratégico de 5, 10 anos, porque as coisas são muito voláteis, muito rápidas, mas a gente precisa ter no mínimo de 6 meses, um ano. A gente não faz esse mínimo estudo, a gente não conhece o mínimo do público. Por exemplo, no caso de vocês conheciam, né? Conheciam o público, conheciam o que vocês queriam, mas em um dado momento vocês deixaram de olhar para o que era, para o que fazia diferença. E eu acredito que quando você fala na questão de mesmo ter um, um, um ponto em comum que é racial, mas as necessidades, quando você fala de LGBTQI, quando você fala de lésbica, são totalmente diferentes dentro de um universo único. Então, a questão da Exatamente. persona também, de você saber, cara, quem que eu quero entender, quem que eu quero, para quem eu quero vender, para quem eu quero ajudar, faz toda a diferença, tanto na escolha do meu sócio, quanto na escolha de qual público que eu vou atender, quanto qual risco eu vou estar a fim de assumir dentro desse público. Exatamente. E quando a gente pensa em mercado, a gente esquece às vezes de pensar no nicho, né? Então, por mais eu quero trabalhar com negros, mas quais são os negros? Porque tem vários tipos de pessoas negras, tem os negros ativistas, tem os intelectuais, tem os empreendedores, tem os LGBT. Cada um entra num pacotinho e a gente tem que descobrir esse nicho. E quando a gente tenta pegar todos os nichos, a gente fica sem foco, sem direcionamento, né? Então, quando eu criei as Negras Plurais, eu pensei muito nisso, assim, qual é o direcionamento que eu vou dar? Então, o direcionamento que eu vou dar primeiro, eu vou pegar mulheres que me inspiraram e que me ensinaram. Mulheres que me deram algum suporte, que me deram alguma matéria, que me deram algum documento, que me deram algum livro, que me ensinaram ou que, pelo fato de ser uma influenciadora, me incentiva, me motiva. Essas mulheres eu vou levar para o mundo também junto comigo. Eu não quero entrar nisso sozinha. Porque o meu perfil, dentro do meus mapas astral, dentro de tudo que eu já estudei sobre mim, é coletivo. Eu funciono coletivamente. Mas eu não preciso ter um coletivo todo ao meu redor. Eu posso unir ele quando é conveniente. Aí, quando eu fui entender que o Negras Plurais não ia ser só um projeto, ia ser uma rede, foi quando eu comecei a estudar realmente. Tudo que eu aprendi dos três tons, eu comecei a levar, praticar. Porque a gente não adianta querer. Nasceu, botei para o mundo, 9 meses do projeto, aconteceu em um mês, eu criei o Negras Plurais. Nasceu o Negras Plurais dia 25 de julho, e agora eu tenho que dar mamar, depois eu tenho que fazer gatinhar, depois ele vai começar a caminhar. E tudo isso tem um tempo de maturação, de maturidade. Oi! Oi. O que houve que tu vai atrapalhar minha live, hein? Fala. Fala. Fala que eu tô trabalhando, filha. A mãe tá conversando. Miguel. Ei. Só queria um abraço. Então tá bom, beijo. E então, quando eu fiz as Negras Plurais, na primeira vez eu criei um evento sem saber o que ia acontecer. Vou criar e vamos ver como é que vai ser. Foi sucesso. E eu disse, olha, não tô tão ruim assim. Então quer dizer que deu certo com os três tons, porque eu não queimei meu filme como eu pensava tanto. Mas eu criei um outro público. Estava criando um público de mulheres negras que não eram incluídas dentro dos projetos que eu fazia. Tinha um outro público ali, tinha um nicho ainda de mulheres negras que não eram atingidas. E eu levei elas para mim. E depois a primeira coisa que eu fiz quando eu vi que deu certo foi olhar aquilo ali e pensar: deu certo, e agora? Socorro! Socorro não, vamos botar isso no papel. O que eu quero daqui para frente? Em 6 meses. E aí eu desenvolvi o projeto até o final de dezembro de 2018. E aí eu já tinha colocado data que eu ia fazer o evento em São Paulo, data que eu ia fazer exemplo no evento no Rio, data que eu ia fazer o evento em Porto Alegre, quais eventos eu ia fazer, como eu ia fazer, criei meu mindset, criei minha missão, criei meus valores,
coloquei tudo isso num documento e vendi. E todo mundo assim, mas como? Não sei. Eu já tava tão... Quando tu desenha um projeto bacana, tu faz uma identidade visual bacana, tu sabe o que tu quer, onde tu quer chegar e o que tu quer transformar, é fácil de vender. Não fica uma coisa que como eu consegui, foi fácil. Apenas eu coloquei tudo no papel. Porque às vezes a gente fica sonhando, idealizando e deixando para depois. Tem que colocar tudo no papel. Meu primeiro material de apresentação tinha 28 páginas. E eu reduzi ele para 14, para 8 e ficou 8 páginas. Então, a primeira coisa, eu aumentei, botei para tudo que é coisa, textos e textos e textos e textos, para virar uma missão de 3 linhas, para virar uma visão de 2 linhas, para a gente poder entender o projeto. Tive que levar para pessoas que entendem sobre isso, pedir ajuda, pedir, olha, tu pode me ajudar a criar isso aqui, tu pode me ajudar a criar isso aqui, tu pode me... Busquei especialistas de cada área para me ajudar, porque às vezes a gente acha que pode tudo, sabe nada. A gente tem que entender, ter um pouquinho de humildade, que a gente sabe alguma coisa, sabe, tem propriedade no que fala, tem, mas a gente não sabe tudo, e nem tem que saber, e que bom, né? Mas a gente souber pessoas que sabem aquilo que está necessitando, a gente tem que buscar essa ajuda. Profissionalizar o negócio. Eu profissionalizei as negras plurais, desde o primeiro momento. Então, depois no andamento, que eu já em 2018 eu estava terminando os processos, eu já estava desenvolvendo em 2019. E 2019 está pronto, eu ainda não executei, né, de fato, tudo que está escrito, mas ele está em andamento, que é um site que eu estou criando, que é outras coisas que eu estou fazendo, mas está ali, está escrito e eu sei o que eu quero e onde eu vou chegar. E aí o que falta muitas vezes é isso, o direcionamento. Botar no papel o que eu quero e aonde eu quero chegar em 2019. 2020, eu vou trabalhar já no final de 2019. Agora eu tenho que viver o 2019, aquilo que eu botei no papel. E aí, quando eu falo em oportunidade, ninguém me deu oportunidade. Ninguém me deu. Essa coisa de, porque vão te dar quando estiver preparado. Não vão te dar. Tu vai buscar essa oportunidade quando tu se sentir seguro e preparado. E eu, quando eu me senti seguro e preparado, eu fui buscar a oportunidade e ela apareceu porque realmente eu estava preparado. Mas eu me preparei ao longo, vamos dizer, desses 3 anos. Não surgi do nada. Quando eu explodi, parece que foi do nada. E uma coisa que precisa ficar bem claro, que é uma coisa que eu discuto sempre com meus empreendedores e também quero deixar aqui, é que não existe o nada, não foi de um dia para o outro. Então, são 30 anos que você está estudando, que você está buscando, que você está aprendendo, que você está se organizando, que você está apanhando, que você está caindo, que você está levantando. Então, a questão da nossa história, ela é extremamente importante até para fortalecer o nosso espírito para que a gente possa continuar. Porque quando a gente fala de empreendedorismo, principalmente a população negra é empreendedora desde sempre, porque o mercado de trabalho nunca quis a gente. Então, mesmo que você não tenha começado como empreendedor, você viu alguém da sua família ou alguém próximo de você empreendendo. Então, nenhuma história começa de nada, ninguém estoura de um dia para o outro. É um processo. Na realidade, a gente estoura quando a gente tem uma convicção, né? Porque muitas vezes a gente começa a empreender, mas a gente tem dúvida, a gente tem medo, a gente acha que não vai dar certo. Quando a gente tem convicção do que a gente está fazendo, está atendendo a nossa missão e a gente pode ajudar outras pessoas, as coisas ficam mais fáceis de colocar em prática. E principalmente a escrita. Nós temos um hábito de ter a ideia e não colocar no papel. A gente só tem a ideia. E só ter a ideia não é suficiente, porque você não consegue ver ela do início ao fim. Você vê só no início, só naquele momento. Quer dizer, a longo prazo, você não consegue entender se aquilo vai impactar outras pessoas, outras vidas ou não. Então, a minha dica também é, lembre-se que você tem uma história e que você teve que, por exemplo, juntar muitas coisas para você conseguir chegar até aqui. Então, não existe, que nem as pessoas falam, de um dia para o outro fiquei milionário, não existe um dia para o outro. Existe um trabalho longínquo de aprendizado que você tem que olhar para trás e dizer, porra, não foi dessa vez, é voltar para trás e tentar novamente. E a gente cai nessa ilusão de que, não, aconteceu de um dia para o outro. Não,
Empreendedorismo, empreender não é do dia para o outro, requer trabalho, requer planejamento, requer estudo, requer coragem, requer correr riscos. A gente tem que sair dessa falácia, dessa ilusão de que colocam que a gente fica milionário de um dia para o outro. Fica milionário de um dia para o outro depois de muito trabalho, muita organização e muitas noites sem dormir. Pensar no primeiro milhão. Mas até tu pensar no primeiro milhão, tu tem toda uma construção, né, atrás. E esse do nada e da oportunidade não existe, né? É uma coisa que eu aprendi. Ninguém me deu oportunidade de nada, eu criei elas. E eu criei elas a partir da minha necessidade. Quando eu trabalho um marketing de causa, quando eu trabalho uma causa específica, eu tenho uma necessidade de melhorar aquilo que está faltando para mim. Então, eu estou vendo que está faltando para mim um lugar terapêutico, onde eu vou falar de empreendedorismo, mas onde eu também vou trabalhar as minhas questões internas. Porque como eu vou empreender se eu não sei quem eu sou, se eu não sei quais são os meus gaps, eu não sei quais são os meus lugares onde eu perco minha coragem, onde eu tenho muito medo. Porque sinceramente, se eu fizesse uma análise friamente, eu não faria o que eu fiz no ano passado. Eu achei que foi uma loucura que eu fiz. Eu lancei dia 25 de julho, e em novembro eu já estava fazendo quarta edição. Então, em 3 meses, eu estava na quarta edição de Negras Plurais, em 3 estados diferentes. E eu não tinha capital de giro, nenhum. Mas eu sabia que ia dar certo, porque eu acreditava no que eu estava fazendo. E as mulheres que estavam comigo também acreditavam no que eu estava fazendo. E as mulheres que vieram conseguiram resultados através do que eu estava fazendo. Então, não é só o que eu faço, é o que eu transformo, né? Então, a minha necessidade era levar um conhecimento técnico e interno, muito mais interno do que técnico. Era técnico, primeiramente. Vamos levar técnicas de marketing, vamos ensinar elas a fazer canvas, vamos ensinar elas a fazer media kit, vamos levar uma foto profissional, vamos fazer um vídeo para elas, vamos fazer tudo para elas, porque eu via que faltava material competitivo de mercado para as mulheres negras. E foi aí que eu entrei com as Negras Plurais. Eu vou mostrar e vou ensinar elas a fazer esses materiais, porque eu aprendi a fazer sozinha, com a ajuda de aplicativos, internet e estudando, né? Não foi veio na minha mente, não, eu aprendi estudando e eu queria passar esse conhecimento para elas. Só que quando eu comecei a criar os eventos, eu vi uma necessidade de fala muito grande. As mulheres queriam falar. Então, vamos fazer o teu pitch de trabalho? Me apresenta agora em 1 minuto o que tu quer fazer. Qual é o teu trabalho? Em 1 minuto, me vende o que tu faz. Aí elas vinham. Mas eu queria te contar que eu passei por isso, passei por isso, passei por isso. Mas eu queria que tu fizesse teu pitch de venda. O que tu quer vender? Me vende aí 1 minuto. Vamos lá, vamos vender. Mas aí eu tô passando por isso, eu tô passando por isso. Eu disse, gente, não vai dar pra fazer pitch de venda. Essa mulherada tá machucada. Essa mulherada tá doída. Como eu vou pedir para elas venderem uma coisa se elas estão querendo apenas falar que estão tristes, que estão deprimidas, que se sentem sozinhas? E aí que eu fui desenvolvendo e remodulando as Negras Plurais a partir daquela necessidade que eu vi que era urgente, lugar de fala. Então eu precisava ter um lugar de fala. E disse, tá, então eu não vou mais poder criar Negras Plurais falando de técnica de negócio. Se a mulherada tá triste, ela não quer falar sobre negócio, ela quer falar sobre ela. Então vamos dar esse lugar para ela, por favor, elas estão implorando. E aí eu vi que tinha um outro lugar ali, que algumas pessoas, tipo, saíram correndo quando a gente começou a falar de cura. Tipo, eu não quero me curar. Fugiram, deixa eu assim doente. E aí outras ficaram, nossa, é isso que eu tava procurando. Um lugar onde eu me sentia acolhida. Um lugar onde eu pudesse falar de mim. E aí, a partir desses processos, a gente conseguiu também identificar que mesmo eu desenhado todo aquele projeto lindo, como eu queria, quando a gente testa ele, né, e bota na prática ele, a gente vê que nem sempre é como a gente quer. E quem tem que escolher e direcionar o nosso trabalho é o público que a gente atende. Não é, eu posso ter as maiores ideias do mundo, mas meu público pede, eu tenho que atender esse pedido. Eu acho que é mais ou menos isso, né? E acredito que, por exemplo, nas falas que você trouxe, todas elas você gerou oportunidade, né? Na realidade, você não gerou oportunidade, você enxergou um problema e você percebeu que seu público mesmo deu a solução através das falas e através de como elas se relacionavam com o mundo e com elas.
Então, quando a gente fala de oportunidade, é realmente ter uma escutativa sobre o que o nosso público está pedindo para nós. Então, quer dizer, dentro de 2 anos, 1 ano e pouco, você fez vários testes com possibilidades diferentes, com problemas que elas trouxeram, e a partir daí você conseguiu criar uma solução que atendesse a essas pessoas. Então, eu acredito que a próxima dica é esteja atento ao que o seu cliente está pedindo, esteja atento ao que o seu cliente está falando, porque normalmente ele está falando entre linhas e você não está percebendo. E aí você quer vender aquele sapato de salto alto e a pessoa só quer uma moleca. Então, acredito que Exatamente. acho que essa O pedido percepção é essa sensibilidade, né? Eu acredito que é uma sensibilidade que o empreendedor tem que ter, que por mais que ele tenha sonhos lindos, que por mais que ele queira entregar o melhor para o cliente, de repente o cliente não quer aquilo. Eu, por exemplo, tenho um centro de depilação e fiz para o meu centro um site assim, fodástico. Falei, nossa, a mulherada vai entrar no site e vai amar. O que acontece? O meu site estava espantando as clientes, porque ele era tão fodástico que a cliente entrava e falava, nossa, isso deve ser muito caro, mesmo sendo na periferia. Então, essa percepção de ouvir o cliente, de ter uma escuta realmente ativa, tirando o nosso ego, né? Porque eu acredito que a questão maior, o desafio maior do empreendedor também é o ego, aquele apego à ideia. Não, a ideia é minha, ela é fantástica, ela vai dar certo, ela é linda, quando na realidade o cara só tá querendo que você entregue para ele uma pizza sem nada. Aí você quer colocar aquele bando de caldo, aquele bando de molho, porque não, imagina, eu tenho que entregar o melhor para o meu cliente. Mas eu só quero queijo. Eu vou botar cheddar pra ti de brinde, manjericão. Eu quero só queijo. Não, mas eu quero. Poxa, escuta consciente. Essa é a eu chamo de escuta consciente, né? Porque como é que eu vou pensar no meu negócio com a minha super ideia, né? Porque a gente tem essa coisa realmente, tu falou do apego. Eu aprendi muito isso com os três tons e foi meu, assim, olha, quando eu disse eu vou sair dos três tons, eu chorava. Eu dizia, mas acabou minha vida, porque a minha ideia era tão boa. Como eu vou deixar isso morrer? Gente, deixei morrer. Aí o que que eu fiz? Enterrei os três tons e disse, ó, vou enterrar, vou fazer um velóriozinho, vou sofrer 15 dias de luto porque morreu e precisa nascer novas flores e precisa nascer alguma coisa a partir daí. Já viveu o tempo que tinha que viver, acabou. E eu não queria que acabasse, eu queria que aquilo não morresse, eu não aceitava aquela morte e as coisas morrem, projetos morrem, mas mesmo assim a tua cabeça é fértil, ela pode criar outros projetos. E Sim. aí eu me lembro exatamente disso, assim, do meu apego, dizer, nossa, cara, minha ideia é tão maravilhosa, eu fiz tanto sucesso, foi tão lindo, esse momento. Carolzinha, cria outra, meu amor. Se tu criou uma tão maravilhosa, quando tu cria uma melhor ainda. E acredito que foi isso, assim. As Vegas Florais foi melhor do que os Três Tons para mim, porque eu me vejo protagonizando o meu negócio, né? Podendo fazer a frente do meu negócio, sem ter que esperar ninguém para fazer isso junto comigo. Além disso, eu vejo a possibilidade de trazer mais pessoas comigo dentro do que eu acredito. E tem essa questão da escuta consciente, que eu sempre escuto, estou sempre atenta a entender qual é a necessidade do meu público. E a minha necessidade já não é mais a mesma. E se a minha não é mais a mesma, o meu cliente daqui 2 dias também pode não ser. Se eu atendi aquela necessidade dele, ele pode criar uma outra. E para a gente poder sempre atender da melhor maneira, é escutando. Escutando, porque a gente não quer receber feedback negativo, né? A gente não quer receber nenhum feedback negativo, a gente odeia receber críticas. Quem a pessoa pensa que é para falar isso de mim? E quem que é? Uhum. Ela diz, tão lindo. A pessoa tem direito de não gostar. Aceita que dói menos. Quando eu fui para São Paulo, no primeiro evento que eu fiz os Negras Plurais em São Paulo, que eu fui uma louca, que eu não sei como eu consegui fazer, e deu muito certo. Eu recebi muitas críticas. Do horário, porque eu não soube me posicionar em relação ao horário de cada palestrante. Eu tinha 9 palestrantes e eu dei 1 hora para cada uma. Só que uma chegou atrasada 1 hora e meia. Aí ela fez uma palestra de 1 hora e meia. Aí já tem o quê? Menos 2 horas para os outros palestrantes. Aí a outra vai lá e dá a palestra de 1 hora e meia, porque ela também deu de 1 hora e meia.
E, nossa, foi uma bagunça, na verdade, eu não sei como é que as pessoas amaram. Mas foi uma bagunça que nem eu falo, assim. O nosso tempo ancestral também, às vezes, não é o mesmo tempo do relógio. Não é o mesmo tempo de um evento de marketing digital do cronometrado com os slidezinhos. O nosso tempo ancestral é o tempo da nossa necessidade de fala, de cura, de absorção. E aí, nesse processo, a gente tem que entender que uma hora não dá. Não se chama mais 9 palestrantes, Carol. Se chama 2 ou 3. Lições aprendidas, né? Lições aprendidas. E isso também, lições aprendidas. E isso também é uma coisa que eu sempre dou dica para os empreendedores que eu acompanho, que é, cara, tem o seu caderninho de dicas, tem o seu caderninho de lições aprendidas, porque são elas que vão fazer o seu evento ficar melhor no outro dia. São elas que vão fazer você entender qual que é o que o seu cliente quer, e muito mais que isso. A gente está atento que críticas elas sempre vão fazer a gente crescer, por mais que doa. Porque quando a pessoa está falando, é porque ela está se preocupando com o seu negócio. Quando a pessoa para de falar, simplesmente diz que está tudo bem, é igual casamento. Sempre está tudo bem, já tem um problema. Porque a pessoa não está expressando o que não está deixando ela feliz. Então, é aquela história, se você tá fazendo algo e ninguém está criticando, alguma coisa está errada. E provavelmente é É. você. E essa é a pior parte, né? A gente entender que, pô, eu tô errando, sim, tu erra, tu é ser humano e tu vai errar. E ok, errar, faz parte. Mas essas críticas, assim, claro que nem todas as críticas também são construtivas. Algumas são destrutivas. E eu sempre penso o seguinte: meu pai me ensinou uma coisa que é muito importante. Quem está te criticando faz alguma coisa, tira a bunda da cadeira e é o que na fila do pão? Ah, ela só não faz nada, nunca criou um projeto, nunca fez nada, nananã, chorou para pagar a inscrição, nananã, e aí ela vem aqui e te critica, uma crítica que às vezes não tem nada a ver, mais para te detonar mesmo. E tem a pessoa que, tipo assim, ó, estuda, faz o seu negócio, faz o seu trabalho do jeito que ela faz dentro do projeto que ela faz muito bem, obrigado. Ela pega e diz, olha, nega, tá errando isso aí, não, isso aí não ficou legal, presta atenção nisso. Essa pessoa que tem que ouvir essa crítica, porque ela tá fazendo uma crítica construtiva. Agora, aquela pessoa que vem fazer críticazinha e nunca saiu do lugar, tu pega essa crítica e diz, ó, meu amor, muito obrigada. Vem outro dia, vai pro outro guichê. Mas Reclama é uma, logo ali. é uma Eu, né? questão de aprendizado, né? E eu acredito que precisa ser muito do bom senso também do empreendedor, porque nós temos um desafio muito grande que, principalmente nós brasileiros, a gente vive em cima de críticas, então a gente critica tudo, então do pão até mas também não fazemos nada para mudar. Então, quando eu penso, não acredito também nessa história de crítica construtiva ou destrutiva, crítica é crítica, e tem que ser essa percepção. Cara, qual que é o meu objetivo com esse negócio? Eu atendi meu objetivo? Eu atendi. Depois eu para o segundo e para o terceiro passo, que é o que você fala. Cara, quais são as pessoas que estão trazendo informações para mim? São pessoas que vão realmente, estão crescendo e querem crescer comigo e vão me ajudar nessa caminhada? Ou são pessoas que só fazem para ter o gosto de dizer, cara, para com a ideia porque eu não gostei da sua ideia. Então, são várias situações, e eu acredito que é do ser humano a crítica, mas a gente precisa ter essa percepção de que, cara, o que eu estou entregando? Apesar de ser 9 palestrantes, você sabia muito bem o que você queria entregar e você percebeu que no final você entregou. E a partir daí, sim, é pensar se existe essa necessidade de realmente dar atenção a todas as críticas, levando em consideração, acho que os pontos que você trouxe são bem importantes, porque principalmente nós, negros, estamos tão acostumados a ser rejeitados, a sentir tanta dor para fazer as coisas, que muitas vezes vem uma crítica banal de horário, a gente fala, putz, não vou fazer mais porque fulano me criticou. Então se você quer dar certo, se contente em ser criticado. Porque é a única forma que você tem de balizar seu negócio. Porque se Tá você no quiser kit. só, eu sou linda, sou maravilhosa, tá tudo bem, danou-se. Seu negócio É, provavelmente está indo pelo ralo e você não sabe. exatamente. Tem algumas coisas que vem no pacote do empreendedorismo, né?
que uma delas é a crítica. Se tu não sabe receber críticas, ou tu aprende, porque às vezes a gente não sabe, mas a gente vai aprendendo. Ou então sai daí, vai procurar um trabalho de carteira assinada, porque também tu tem essa opção. Ser empreendedor não é para todo mundo, mas pode ser para todo mundo. Eu sempre, mas Carol, tu é doida vendo roupa. E tu quer que eu faça consultoria de moda? Cara, tu vende roupa, como é que tu vai fazer consultoria de moda? Tá ali, ó, a roupa tá ali, tu vende a roupa. Tu já disse pra mulher, usa roupa tal pra cor tal. Tem que dar consultoria de moda. Por que eu tenho? Porque tu tem outras opções. Tudo a gente tem outras opções. Que nem a Karen é um exemplo. A Karen é designer e ela começou a criar projetos. Agora ela é curadora de projetos além de designer. Ela é diretora de projetos além de designer. Ela criou possibilidades dentro do que ela tinha de opção, que é o profissionalismo dela, ideias de inovação e cara de pau de seguir em frente, porque não é, ela pode ser uma ótima designer, mas se ela ficar ali só esperando os clientezinhos dela vir, ela vai receber os clientes dela, vai pagar as contas dela, mas ela cria mais. A gente tem que ter um pouco de ambição. Não aquela ambição que não seja sadia, mas uma ambição que mostra que a gente pode mais. A gente pode sempre mais e deve mais, né? E isso não precisa se matar, ficar sem dormir. Não precisa também não ter mais vida, que nem eu fiz na minha vida. Não façam que nem eu, porque também tem uma coisa assim. A gente geralmente ensina só a coisa boa, né? Não conta os erros. Eu falo que eu errei mesmo, e que hoje em dia eu consigo ter uma vida tranquila, ao meu ver, sabe? Eu sei administrar que um dia eu erro, depois eu penso melhor, agora eu consigo administrar meu horário, organizo meu tempo. Hoje é dia disso, 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 amanhã é dia de nada. Nadismo total. Um dia de nadismo na semana tem que ter. O que eu faço? Nadismo? Nada. Nada. Faz nada. Coisa que eu não fazia nunca. Eu vou me permitir ficar um dia sem Que fazer nada? absurdo! E tem uma coisa também que é bem séria, que é aquela mente que a gente tem, que a gente precisa trabalhar 15, 20, 30 horas para conseguir algo. Não precisa ser tão doído. A gente precisa deixar a Não. família, deixar tudo para poder empreender. Então, quer dizer, quando a gente está no início, é uma loucura. A gente quer ficar 15, 20, 30 horas trabalhando, quer ficar sem comer, quer ficar sem beber. Aí depois fica doente, já não consegue mais ser empreendedor, porque é você que tem que pagar suas contas, é você que tem que fazer tudo, quer dizer, já dança. Então, eu acredito Pois que essa questão de buscar o equilíbrio, porque é o que você repete todos os dias, traz para a gente uma visão melhor das coisas e a gente consegue realmente administrar, organizar. É lógico que a gente sempre vai estar aprendendo, mas eu acredito que todo o empreendedor tem que estar em busca, lógico, do seu propósito, de ser feliz, da ambição, mas é muito mais que isso. É conseguir achar o equilíbrio. Exatamente. E esse equilíbrio é para tudo, né? Às vezes não adianta, que nem outro dia eu tava falando assim, eu até com a minha ginecologista. Carol, não sei o quê, daí tu cuida das pessoas, não sei o quê, aí tu fala em processo de cura, aí tu fala de outro cuidado, daí tu ajuda a empreender. Tá, e tu, Carolzinha, tá cuidando quanto tempo que tu não viu no ginecologista, meu amor? É que não deu tempo, eu tava trabalhando, eu tava que nem louca. Meu amor, como é que tu vai ensinar uma coisa que tu não faz? A gente é exemplo daquilo que a gente quer ensinar para os outros. Todo mundo, como é que se diz? Casa como é que se diz? Casa não sei o que, espeto de pau. Casa de Casa de ferreiro, ferreiro, espeto. espeto de pau. Não pode. Isso é um mito, é uma crença errada. Como é que o contador não vai ter a vida dele organizada? Como é que ele não vai ter a contabilidade dele não organizada? Ah, eu sou contador, mas a minha contabilidade é ó. Eu sou economista, nunca fez um investimento na vida. Que economista é esse? Eu sou É nutricionista, isso. sentado numa bola gorda. Como é que você é nutricionista? Ah, professor de educação física que não consegue nem caminhar 10 quilômetros. Cara, não tem condições. A gente é o Não. exemplo. E para ser o exemplo, a gente tem que pensar o que eu quero ensinar também é o que eu quero aprender e é o que eu também tenho que executar, né? Então as coisas têm que andar alinhado com o que eu penso e com o que eu faço. Não é só o pensar e fazer diferente, não é só o fazer diferente e achar que vai dar tudo certo. Às vezes a gente até consegue, mas uma hora a gente começa a sentir o quê? Uma fraude. A gente se torna uma fraude mesmo. Aí vem aquela e diz assim pra ti, ah, mas tu nem é tão bom assim. E não é mesmo, porque tu não consegue executar o que tu fala. E muito que Verdade. eu vejo várias teorias, principalmente ativistas, né, e militantes, que, porque o feminismo, porque o não sei o quê, o ativismo, foi lá e pegou a mulher, o homem da outra.
Que feminismo é esse? Tu é amante? Que feminismo é esse? E tem um monte de gente assim. E ai, porque eu não sei o que, preta ficar com preta lá palmitando. Ninguém Uhum. tem que ficar com ninguém. Você tem que ser feliz. Ai, ela É tá me isso. chamando. Pra quê? A a gente tem 2 ou 3 minutinhos. Primeiro, eu quero agradecer a todos que participaram, ao Leandro, a Karen, a Gisele, a Marli, deixa eu ver quem mais, o Fernanda, a Elza. Agradeço muito a Paula, a Ida, o Henrique, a Caroline, né, Caroline? Mando, Agradeço, agradeço por vocês estarem participando. É aquela história, tem um provérbio que diz que palavras as pessoas ouvem, mas os exemplos arrastam. Então, quando a gente se propõe a falar sobre empreendedorismo, a falar sobre as nossas histórias, nós estamos nos propondo a aprender com as pessoas e as pessoas aprenderem com a gente. Então, a gente tem aí 1 minutinho, quero que você dê uma dica e que você deixe as suas últimas considerações. Tá bom. Eu fiz umas anotações aqui para falar para vocês algo que eu acho muito importante, assim, de tudo que a gente faz, além de a gente criar uma audiência que nos entende, que a gente converse com ela de forma honesta, que é uma coisa que eu tenho muito na minha vida, assim, a honestidade, sabe? Eu sou muito honesta no que eu falo, eu acordo com orelhas, eu mostro que eu tô escabelada, eu mostro quem eu sou. Além de tu criar uma audiência e que tu tem que criar com o teu público, tu também tem, além do conteúdo que tu cria, que é o que tu sabe fazer, a gente sempre tem que entender como uma oportunidade criar produtos, criar serviços que vão atender as necessidades. Aí a gente vai estar criando, na minha opinião, as melhores oportunidades. No momento que a gente entender que a gente está conversando de forma sincera com o nosso cliente, que todo mundo é cliente, mas também todo mundo pode ser amigo, além de cliente, e que esse conteúdo que a gente está fornecendo, ele é relevante, a gente tem que fornecer, a gente tem que dar, a gente tem que tirar da gente tudo que a gente fica na cabecinha, porque senão fica doida. E além disso, temos que criar produtos que falem com essas pessoas que conversam com a gente. Então, se as minhas clientes, eu quis dar o meu exemplo das negras plurais, elas queriam falar, eu tinha que entregar um produto para elas que elas pudessem falar. Fiquem, prestem atenção realmente no que os clientes de vocês estão pedindo para que vocês atendam e levem esse produto e vendam esse produto. Porque às vezes a gente tem o medinho de vender, o medinho de cobrar. Vamos monetizar isso aí também. E eu acho que essa é a minha dica. Minha dica. Ótimo. Silene, que bom que você gostou. A gente também gosta bastante. Tem outras lives aí com outras mulheres magníficas. Na próxima live a gente vai falar com uma Master Coaching, vai falar sobre inteligência emocional. Eu agradeço a vocês que acompanharam. Minha amada Caroline, agradeço por você ter se disposto, né? Se colocado à disposição para poder fazer essa live e agradeço. Eu também, amor, agradeço a oportunidade de estar perto de ti. Inclusive, a Ana foi uma das pessoas que quebrou uma crença muito forte em mim, do dinheiro. Ela disse, tá vendo, tudo isso tá rica? Eu disse, não, ela, então tu tá errada. Tu tá errada, tu não tá rica. Com tudo isso que tu faz, meu amor. E eu disse, realmente, depois daquilo eu virei a chave e fiquei rica. Mentira. Tu quase lá. Um dia eu chego lá, né, Aninha? Tô chegando. Todas nós, né? Acredito que esse trabalho muito. Existe a questão técnica, que ela é importante, sim, mas a maioria das vezes o que adoece nossos negócios é a nossa falta de compreensão de quem somos nós, dos nossos valores, das nossas crenças. A gente vem trazendo muitas coisas que vão nos impedindo de avançar e não enxergamos isso. Quando a gente começa a fazer o autoconhecimento, a tendência do nosso negócio dar certo realmente, ela é muito maior, porque você consegue entender o que te impede de fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito, como tem que ser feito. Isso aí, meu amor. Que bom que todo mundo gostou, fico muito feliz. Nos sigam aí nas redes Negras Plurais, Caroline Moreira, Instagram Negro em Movimento, tem que fazer minha propaganda. Tá certíssimo, eu farei isso também. Uma live com a Ana lá também, nas Negras Plurais, numa quarta-feira, que lá é uma quarta sim, uma quarta não, no Instagram que a gente faz as nossas lives. Para continuar de repente essa conversa e trazer uma outra perspectiva, a gente faz uma pesquisa e ver o que vocês querem que a gente converse. Porque a Ana é uma pessoa extremamente importante e ela faz parte das Negras Plurais, que para mim todas as mulheres pretas fazem parte.
E nós temos sempre muito que aprender também, não só ensinar. Então, acho que vale a pena te tentar conversar de novo, né, Aninha? Ah, com certeza. Aí também vou deixar meu Instagram. Aliás, eu tô Ana Minuto, tudo quanto é lugar. É fácil. É só me procurar que me acha em qualquer rede. Viu? Um- O que dificulta é a vida das pessoas. Aí tem as negras plurais, tem a negra em movimento. Para que dificultar a vida das pessoas? Mas só negras plurais tá ótimo. Sigam Tá lá e ótimo. lá tem lives, lá tem as dicas, e lá tem os eventos que vão ter também agora em junho e julho. Tá ótimo. Muito obrigado, uma ótima noite a todos e até a próxima live. Bom feriado para vocês. E descansem amanhã e façam nada. Pratiquem nadismo amanhã, dia 1º. Vocês. Adorei o nadismo. Tchau. 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 Beijo. Outro.